Estou aqui no lugar de descanso, lugar bem em paz, de frente aqui para um bairro aqui chamado Cidade Jardim, um bairro aqui na nossa cidade, e aproveitar para gravar um videozinho aqui, lembrando o quanto que Deus é bom na nossa vida, né? Tem gente que perde tempo reclamando da vida, reclamando de circunstâncias, situações. Olha, só a pessoa já amanhecer vivo, com saúde, com paz, com Deus no coração, já é motivo de muita alegria, motivo de muita bênção na vida da gente. A gente poder ter razão para sorrir, para viver, para cantar. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando vem nos dizer assim, é que o coração alegre aformoseia o rosto. Então o crente, o servo de Deus, o verdadeiro, autêntico servo de Deus que vive a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, ele tem de Deus um semblante feliz, porque a felicidade, ela faz parte da vida do crente, salvo, do homem de Deus, da mulher de Deus. O Senhor Jesus, quando ministrou a sua palavra, ele combateu muito a hipocrisia, né? Porque na sua época haviam pessoas que, quando queriam demonstrar que estavam em consagração com Deus, eles desfiguravam o semblante, ficavam como que estivesse triste. Não, servir a Deus não é um fardo, servir a Deus é motivo de alegria, servir a Deus é motivo de felicidade. Servir a Deus é uma honra para aquele que teme a Deus. Servir a Deus é o que há de mais nobre para um ser humano. O ser humano renunciar à sua própria vida, renunciar ao seu próprio eu, para poder fazer a vontade de Deus. O que o Senhor Jesus fez quando perguntaram sobre a sua autoridade e missão? Os discípulos de João o Batista perguntaram: és tu o Cristo, és tu o Messias, o enviado? Ele disse: ide, anunciai a João que os cegos veem, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, né? Então o propósito de vida não é fardo, o propósito de vida é missão. E toda missão ela deve ser cumprida com êxito, cumprida com felicidade. É uma honra estar entre as fileiras daqueles que estão alistados na milícia celestial, daqueles que servem a Deus, a milícia daqueles que estão à disposição e a serviço de Deus, não é? Eu sou grato a Deus nessa manhã, que estava aproveitando, caminhando um pouquinho aqui, num bairro aqui pertinho da minha casa, e resolvi gravar esse vídeo e falar, deixar essa palavra, né? Eu lembro quando eu fiz o meu encontro com Deus, a minha conversão, né? Lembro como hoje, foi dia 28 de julho de 2001, 28 de julho de 2001, uma pessoa muito simples ministrou a palavra de Deus para mim, um amigo, e aí eu era um jovem, eu tinha 16 anos de idade, e eu comecei a frequentar ali a igreja, a casa do Senhor, e tudo mudou, né? A partir dali, a partir daquele encontro que eu tive com o Senhor Jesus, a minha vida foi sendo transformada radicalmente. Apesar, se bem que eu era um jovem de 16 anos, não tinha vícios, não tinha nada que me impedisse de servir a Deus, mas é uma mudança brusca na vida do jovem, né? Tem muito jovem que não quer servir a Deus, porque não quer renunciar ao mundo, não quer renunciar aquilo que lhes traz um prazer temporário, um prazer momentâneo. Mas viver para Deus é motivo de alegria, e devemos fazê-lo com alegria, não é?
E ali na igreja eu aprendi a orar, aprendi a jejuar, buscar a palavra de Deus. E Deus foi trabalhando, Deus foi libertando, retirando toda a casca, toda a capa, porque há um processo de Deus na vida daqueles que querem servir a Deus. Deus vai retirando toda a casca, toda a capa, tudo aquilo que não serve para edificação. E ali aprendi a jejuar. Eu falei, Senhor, mas falta alguma coisa. Eu via os irmãos cheios do Espírito Santo, cantando, glorificando. E aí eu falei, Jesus, falta alguma coisa. Aí um certo dia eu vi os irmãos fazendo oração e eu acompanhando no rádio também, e até em algum culto em outras igrejas, os irmãos falando numas línguas que eu não entendia, uma linguagem que eu não entendi. Falei, que língua é aquela que aquele povo, quando está orando, eles ficam falando? Que língua é aquela? Eu não estou entendendo. E aí tinha outro amigo que também já era um servo de Deus, me explicou, olha, é necessário buscar e pedir o batismo com o Espírito Santo de Deus. E foi dentro da Bíblia, fui sendo discipulado, ensinado. Atos capítulo 2, Joel 2:28 e outros textos mais que fazem referência ao Espírito Santo. E eu peguei, eu falei, eu quero esse negócio para minha vida também. Eu quero esse Espírito de Deus, né? Depois eu fui entender, estudando a palavra, fui vendo que o Espírito Santo de Deus é o verdadeiro agente de Deus, é a presença de Deus dentro da nossa vida que abriga a nossa alma e nos faz ser cheios da porção do eterno, mesmo estando aqui na terra. E ali eu fiz uma campanha intensa de jejum e oração, e com 7 meses após a minha conversão, após uma intensa campanha de jejum intercalado com oração, aprendi a subir monte também. Eu vi na palavra Jesus subindo no monte com os discípulos, eu vi na palavra que ele gostava de ir para locais afastados, sozinho, para buscar a face de Deus. Eu falei, eu vou imitar esse negócio que Jesus faz. E depois de 7 meses, orando, intercalando jejum com oração, eu tinha acabado de dormir. Tinha orado meia hora antes de dormir naquele dia. Foi uma oração, parece que o céu se abriu, senti a presença de Deus forte, real. E eu deitei-me para dormir. E de repente, enquanto dormia, o Espírito Santo de Deus me tomou. Eu tive um sonho. Olha como é que Deus trabalha. Deus trabalha com sonho também, hein? Sonho, Deus trabalha com sonho. As coisas de Deus são coisas misteriosas, mistérios de Deus. Eu estava dormindo, eu tive um sonho, de repente eu ia subindo numa estrutura e eu vi uma bola de luz assim, ó, grande, assim, uma luz que veio por detrás de mim, uma luz muito forte. E veio uma luz mais semelhante ao brilho do sol, muito intensa, que não dava para olhar. E essa luz veio e tocou aqui nas minhas costas. Quando tocou, eu comecei a falar naquelas línguas celestiais, na linguagem celestial. Fiquei cheio do Espírito Santo no mesmo instante e acordei no meio da madrugada falando na linguagem dos céus. E ali foi motivo de alegria. E esse Espírito de Deus, que é o Espírito do Eterno, o Espírito Santo, ele é prometido não só para
àqueles que já receberam. Mas é uma promessa feita por Deus, feita por Jesus, para todos quanto recebam a palavra e façam aliança com Ele. E o Espírito de Deus foi me capacitando, me moldando, me trabalhando. E eu fui entendendo o trabalhar de Deus na minha vida. E depois eu fui entender e buscar conhecer os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, né? Dom de discernimento, dom de cura, na palavra, de sabedoria, dons da revelação, dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas. Mas eu descobri que o maior dom de todos, o maior de todos, é o amor. Se o Espírito de Deus está na minha vida, o maior dom é o amor. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro quando disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que pegasse todos os bens e doasse para os pobres, e não tivesse a caridade, o amor, seria como um sino que tine, quer dizer, algo em vão, terreno, que não ecoaria para a eternidade. Veja, ontem eu falava que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de romper barreiras, distância, dificuldades. O amor constrói, o amor edifica, o amor ele consolida e torna possível. Se você observar as palavras, os ensinamentos do Senhor Jesus, você vai ver que Ele nos ensinou mais sobre amor e perdão do que a respeito de juízo e condenação. Tudo bem que juízo e justiça também faz parte, mas Jesus, o que Ele nos ensinou? Amai-vos uns aos outros, suportai uns aos outros, né? Tudo bem, tudo a seu tempo, tudo ao seu tempo. Da mesma maneira que existe o amor, existe o juízo. Da mesma maneira que existe o perdão, existe também a condenação, né? Mas eu estava falando a respeito da alegria de servir a Deus. A alegria de servir a Deus é você saber que a leve e momentânea tribulação, ela produzirá em nós um eterno peso de glória, um eterno peso de glória para a nossa vida, né? O apóstolo Paulo, ele era meio louco e ele tão apaixonado por Deus, por Jesus, pela obra. Ele chega a dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Tamanho era o nível de comprometimento do apóstolo Paulo, capaz de sofrer angústias, tribulações, perseguições, injúrias e suportar tudo com alegria. Lembra, a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles foram levados ali para uma prisão após expulsar um espírito maligno que estava usando uma menina para adivinhar. Tinha uma moça que tinha um espírito maligno que adivinhava. E aí Paulo expulsou o demônio, né, porque ele tinha o dom de discernimento do espírito. Eu acredito, olhando para a palavra de Deus, eu acredito que o apóstolo Paulo ele tinha todos os dons, porque um professor, para poder ensinar, ele tem que entender a matéria. E ele é o único dos apóstolos de Cristo que ministrou com exatidão, com perfeição, a respeito de todos os dons referentes ao Espírito Santo. Ele ministrou com clareza. Ele ensinou a funcionalidade de cada dom dentro do serviço eclesiástico, dentro da igreja. E ele expulsa aquele demônio, ele vai preso. A cidade inteira ficou alvoroçada com ele.
Mas como pode? A menina adivinhava tudo. Era um espírito do diabo, irmão. Era um espírito do diabo na vida daquela menina, expulsou. E voltando para o tema que estou falando sobre a alegria de servir a Deus, eles foram açoitados. Fizeram a obra em vez de ser elogiados e aplaudidos. Ei, quem faz a obra de Deus não deve esperar aplauso. Não deve esperar aplauso, aceitação. Puxa, ali está o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta. Quem faz a obra de Deus é por um alvo em si próprio, porque o reino das trevas, o inimigo das nossas almas, ele faz guerra contínua. Efésios capítulo 6. É um tema para outro vídeo. Mas eles, açoitados ali naquela prisão, ministraram louvores a Deus. Olha, todo arrebentado, ferido, humilhado, e ministrando louvor para Deus. E a palavra de Deus vem nos dizer que por volta da meia-noite houve um grande estrondo, um terremoto na prisão, as cadeias se abriram. Eu quero crer que o anjo do Senhor visitou ali aquele lugar com tamanho poder e com tamanha glória. Quando eu falo sobre isso, me dá um regozijo tão grande, sabe? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora, falando sobre isso. A tribulação não fez eles parar de louvar a Deus. Os açoites não fizeram eles parar de louvar a Deus. As perseguições não fizeram eles parar de glorificar o Deus vivo, o Deus eterno. O carcereiro, chegando ali naquela prisão, ele... Nossa, a prisão está aberta. Todos os prisioneiros soltos. Paulo disse com Silas: não temas, estamos todos aqui. No final de tudo, você que conhece Bíblia, vou adiantar o assunto, você sabe que o carcereiro ia se tirar a sua própria vida, porque ele guardava aqueles prisioneiros com sua própria vida. Ele seria severamente punido se não desse conta do seu trabalho. E Paulo disse: não temas, estamos todos aqui. Ele disse: o que farei também para ser salvo? O Senhor Jesus disse: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Então veja, a tribulação não tirou. A tribulação não tirou a felicidade, a alegria de pregar a palavra de Deus. E para fechar esse vídeo eu quero lembrar Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ministrando sobre essa palavra, eu amo essa palavra. Esse versículo é um dos que eu mais gosto. Ele disse: eu sei estar exaltado, mas também sei estar abatido. E quem melhor do que Paulo para falar sobre isso? Ele era um homem importante, mas por fazer aliança com Yeshua, com Jesus, com Cristo, ele passou a sofrer as punições e perseguições por causa da sua fé. Você que está ouvindo essa palavra, você que ficou até o final, não desanima não, rapaz. Não desanima não, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, meu rapaz, meu jovem. A tribulação é companheira da vitória. A perseguição faz parte da igreja desde o princípio. Tem tempo fácil não. O único dia fácil foi o dia de ontem. O hoje nós devemos encarar com ousadia, tá? E com felicidade na nossa vida e com dignidade. Amém? Lembra da morte dos apóstolos? Cada um deles morreu de forma honrosa e digna, mas todos com alegria. Se nós estudarmos a história da igreja,
história da igreja, você vai ver que muitos dos irmãos da igreja primitiva e até mesmo na Idade Média morreram cantando louvores para Deus. No Coliseu, junto com as feras, ministravam louvores para Deus. O louvor subia como um aroma suave para o Eterno, como sacrifício. O seu sangue foi derramado. Oh, aleluia! Eu me lembro agora do que está escrito lá no Apocalipse. A voz dos justos ainda clama. O sangue inocente dos justos ainda clama. Aleluia, pedindo pela justiça de Deus. Eu não sei o que você está pedindo nessa manhã. Você está pedindo justiça, você está pedindo... não sei. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está te vendo, Ele está te contemplando aí. Aleluia. A palavra de Deus diz que as vozes dos justos, as almas dos justos clamam diante do altar de Deus lá no céu. Porque o seu sangue foi derramado, eles morreram alegres servindo a Deus. Tá? Mas fica com essa palavra, tá bom? Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com teus amigos e me segue. Compartilha aí para umas 4 ou 5 pessoas. Cada pessoa que gostar desse vídeo, compartilha para mais umas 5 pessoas. Fechado? Para poder eu continuar ministrando a palavra, falando algo da parte de Deus, que venha edificar nossos corações, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe.